Meus amigos, boa noite. Estamos aqui com a Reliane, nossa amiga que faz parte da Pastoral Familiar. Ela foi a vencedora da nossa enquete, decifrou a frase de Santa Faustina, que Jesus inspirou para colocar em seu diário. Estamos passando para nossa amiga o diário. Deixa eu abrir aqui para ela mesmo verificar o seu prêmio. Fiquei muito feliz em saber que ganhei, ainda mais com esse diário que há tanto tempo eu queria, e foi muito feliz. Ainda tem a Review da novena, da Divina Misericórdia. Tem os dois pôsteres do Jesus misericordioso, que ela vai colocar numa moldura e fazer um quadro de Jesus misericordioso e colocar em sua casa. Participe você também do nosso programa, Reliane. Gente, fiquei muito feliz de receber e eu peço para todos que continuem assistindo os vídeos da nossa paróquia, o programa Tapiri da Fé, curta e compartilhe. É muito importante, além de você se evangelizar, você consegue evangelizar mais pessoas também. Você pode ser próximo ou a próxima ganhadora, assim como a Reliane. Paz e bem, até a próxima. Jesus, Maria e José, muitos passos ainda vamos dar até a gente se encontrar. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Mais uma segunda-feira, 25 de abril, que o nosso Tapiri da Fé pede licença para entrar em sua casa. Antes de começar o nosso programa, eu peço que você feche os seus olhos e vamos pedir a proteção, a intercessão de nossa mãezinha, que sempre está conosco, nunca nos abandona. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com a proteção e pedindo a bênção de nossa mãezinha Maria Santíssima que a gente inicia o nosso programa Tapiri da Fé. Quem está conosco hoje para bater aquele papo, quem vai estar durante todo o programa hoje, é essa jovem que já esteve aqui conosco. Como foi tão bom, nós pedimos bis e ela está aqui. Gabriela, boa noite. Olá, boa noite. Eu sou a Gabriela, tenho 21 anos, sou vocacionada da Comunidade Católica Via Lucis. Já apareci aqui, estou aqui novamente. Muito bom. Gabriela, a Gabriela vai estar aqui conosco durante todo o nosso programa para conversar um pouquinho sobre um homem santo da nossa sociedade contemporânea. Um homem que revolucionou a sociedade contemporânea com as suas reformas e com o seu pensamento de amor e sobre Jesus e Maria. São João Paulo II. É isso mesmo, nosso polonês querido Karol Wojtyła. Gabi está aqui conosco porque ela é uma menina estudiosa, uma jovem que releu esse livro aqui, ó, Teologia do Corpo, e tantas outras coisas boas sobre a vida do nosso São João Paulo II. Antes de começar o nosso bate-papo, no nosso quadro Falando de Vida e Falando de Fé, nós vamos refletir um pouco, fazer a leitura da Palavra de Deus. É essa palavra que nos sustenta, que fortifica a nossa fé. Sem ela, nenhum cristão pode se agarrar quando a tempestade vem. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia em primeira carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 14. Amém?
Conseguiu aí, Gabriela? Amém. Tá aqui marcadinho. Isso aí, vamos lá. Vamos fazer a leitura juntos. Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A ele seja todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por Silvano, que considero irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firmes. A que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Amém. Meus amigos, a nossa leitura ela é dedicada a dois irmãos, Silvano e Marcos, né? Então, são exortações que São Pedro faz para nós vivermos bem em comunidade e em fé. Ele fala que humildade no relacionamento mútuo, sede sóbrios e vigilantes, resistir firmes na fé, depositai a fé em Deus, onde nós podemos firmar toda a nossa fraqueza é em Deus. Então, Pedro, essa primeira exortação dele é muito forte, porque ele fala para sermos humildes nos relacionamentos mútuos. Nas nossas comunidades, muitas vezes falta isso, essa humildade nos relacionamentos. Mas quero deixar claro aqui que Pedro diz: é Deus a nossa única fortaleza. Portanto, essas exortações feitas por São Pedro, que seja perpetuada em nossa mente, em nosso coração, para que possamos, em nossa comunidade, em nossa vida na sociedade, em nossa vida em família, ser fortaleza nessas exortações. Gabriela, queria que você falasse para os nossos amigos aí que ouviram essa leitura e que você também fez conosco, deixasse duas palavrinhas para fortificar ainda mais essa nossa mensagem deixada por mim através de São Pedro. Duas palavrinhas. Duas palavrinhas? Tocou você. Eu gostei bastante do versículo 7, que diz: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Então as minhas palavrinhas seriam preocupação e cuidado. Preocupação da nossa parte, que tem que ser colocada diante de Deus, pois para que ele age em nós, o nosso primeiro passo é esvaziar-se de nós mesmos. Então tirar toda essa preocupação e mostrar para aquele que cuida de nós. Então, o cuidado de Deus para a nossa vida, o cuidado de Deus conosco, com as nossas famílias, é o que vai nos ajudar a procurar viver essa humildade, a fé, a fortaleza, que
será tudo derramado pelo Espírito Santo sobre nós. Muito bem, Gabriela. Então, sinta-se abençoado com estas palavras. Que Deus fortifique a sua fé ainda mais em Cristo ressuscitado. Gabriela, agora nós vamos para o nosso bate-papo, no nosso quadro aqui, falando de vida e falando de fé. Como eu falei no início do nosso programa, hoje vamos falar sobre São João Paulo II. São João Paulo foi, segundo as minhas pesquisas, pesquisei pouco porque eu quero que você fale com os nossos amigos que estão lá do outro lado. Você é uma jovem, é mais um exemplo para tantos jovens que queiram se aprofundar na fé e na vida dos nossos santos. Ele foi o terceiro maior pontificado da nossa igreja, com 2 décadas e meia, né? 26 anos de pontificado. E talvez os nossos amigos queiram saber o porquê São João Paulo II no mês de abril. Eu vou falar ou você quer falar? Pode falar, pode falar. Porque nós temos 2 datas importantes. Primeiro, dia 2 de abril foi aniversário do seu falecimento, né? Ele deixou este mundo para estar nos braços do Pai. E dia 27 de abril é a sua canonização. Então, por isso que o mês de abril nós deixamos para encerrar, fechar com chave de ouro para falar sobre São João Paulo II. Agora é com você. Fale um pouquinho sobre a vida desse nosso santo homem. Então, vamos falar de quem foi Karol Wojtyła. Karol Wojtyła. Porque um santo, ele não nasce pronto, sim, né? Mas ele nasce vocacionado à santidade, com essa vocação originária do ser humano. Então, alguns de nós, assim, eu não vivi no tempo de São João Paulo, né? Tenho contato com seus escritos, com o que a gente já tem na internet, etc. Mas, para muitas pessoas, ele ficou conhecido como um líder político religioso, pela sua grande influência, por ser um papa, pelos seus escritos, pela sua visão filosófica também, que era muito influente, né? Mas tudo isso foi o resultado da construção dele, da infância, das influências na infância, na juventude, na vida adulta, até mesmo antes dele entrar no seminário, de viver o sacerdócio, etc. Então, a gente vai lá no berço onde nascem os santos, que é na família, né? São João Paulo II, ele é o mais novo de 3 irmãos, e ele primeiro perde a irmã mais nova, Olga, que falece ainda no ventre da mãe. Depois ele perde a sua mãe quando ele tem 9 anos. E depois o seu irmão, Edmund, que era médico, e ele falece devido a uma infecção que ele adquiriu na prática médica. Então, São João Paulo II, quando fala dele, chama ele também de mártir do dever, porque ele morreu exercendo a profissão dele, que era a vocação do irmão, né? E depois ele passa esse tempo sozinho com o pai dele, de que ele vai aprender a devoção mariana, de que ele é acostumado a ver sempre o pai dele rezando o terço, de que ele vai aprender também as virtudes heróicas, né? Vai aprender da honestidade, de dar valor ao que é do céu, bem mais valor das coisas celestes do que as coisas materiais. Então, quando ele tem 21 anos, ele também perde o pai. Gabriela, 21 anos, um jovem que está vivendo numa realidade conturbada ali no início da Segunda Guerra Mundial, perde toda a família. Juventude, como foi a juventude após essa perca de toda a família? Que o último foi o pai, né? Aí para os braços de Deus. Então, São João Paulo II, com 21 anos, ele passa a ter a juventude dele vivendo como um jovem normal, no ponto de vista de que ele trabalhava, né, a maior parte do tempo. Ele também era envolvido com umas questões artísticas, né, de poemas, de encenação, de teatro, que ele gostava bastante, no tempo que lhe sobrava ou restava, né. E depois de alguns anos, ele entra no seminário. Ao entrar no seminário, é um seminário clandestino, porque nessa época a Polônia já estava em guerra, então já tinham muitos padres sendo assassinados, já tinha perseguição aos cristãos,
E então ele entra clandestinamente no seminário porque estava proibida a ordenação de novos sacerdotes. E ele passa esse tempo, mais ou menos 4, 5 anos no seminário. E então ele é ordenado por Sapieha, e durante esse período de sacerdócio ele é vigário de muitas paróquias. Ele já começa o trabalho dele com os jovens, que sempre foi a paixão dele, né? Levava os jovens para os lagos, para ambientes bem diferentes, onde ele pregava da mesma forma o evangelho, jogava futebol, né? Mas ele também tinha muitos estudos e era professor universitário de ética e moral. Então, essa foi a fase dele como sacerdote já. Depois passa um tempo, ele recebe a unção para ser bispo auxiliar de Cracóvia. E depois ele é instituído cardeal por Paulo VI, né? E ali ele já participa também do Concílio Vaticano II. Tem posteriormente a eleição de João Paulo I, e depois chega... É aí que eu quero que você fale, viu? Papado, né? Nós sabemos que ele teve um tema do seu pontificado muito bonito. Totus tuos. O que isso significa e por que ele escolheu esse tema tão bonito para o seu pontificado? Então, cada papa escolhe um lema, né, para o seu pontificado, e o que ele escolheu foi esse, Totus tuus. Totus tuus é uma expressão reduzida, né, da frase que diz: sou inteiramente teu e tudo que possuo é vosso. É uma frase que ela está contida no Tratado da Verdadeira Devoção, que foi escrito por São Luís Maria Griot de Montfort. Então, São João Paulo II, ele aprendeu com seu pai a devoção mariana, né? E ele traz isso para toda a sua vida. Durante esse período da juventude que ele trabalhava, em que ele também entrou no seminário, ele leu o Tratado da Verdadeira Devoção, e isso revelou para ele a devoção mariana de uma forma cristocêntrica. Ele afirma que da mesma forma como a devoção mariana leva para Cristo, Cristo também leva para Nossa Senhora, uma vez que na cruz ele diz para João: eis aí a tua mãe. Então, essa devoção ele leva por toda a vida, né? A gente encontra nos livros, nos escritos que ele deixa, que ele não perdia o horário do rosário dele, do texto dele, porque era o encontro dele em que Maria o esperava e ele a esperava. Então ele não perdia esse encontro. E é muito valiosa, né, esse lema que ele escolheu, essa devoção, porque ele apresenta para todo o mundo uma devoção que até então era um pouco escondida, né? E sobretudo por meio do seu testemunho de uma terna devoção à Santíssima Virgem Maria. Inclusive, né, para reforçar esse seu argumento, ele escreveu a encíclica, né, A Mãe do Redentor, né? Isso. A Mãe do Redentor, onde ele fala essa relação que você colocou, né? Que Maria é uma co-redentora da salvação da humanidade, não é isso? Principalmente quando ele fala, né, das dores que Nossa Senhora sentiu durante todo o percurso, né, da crucificação, da subida ao Calvário, de tudo aquilo que Cristo sofreu, né, na carne, ela sentia, né, como a espada que transpassa a alma dela. Então, durante também toda a sua vida pública, né, ela atua dessa forma como corredentora da salvação. Isso aí, São João Paulo era, vamos sábio. Falar, muito sábio. Eu vou puxar um pouquinho o sardinha pro meu lado, ele era filósofo, né? Então já dá pra... Gabi, que mudanças, né? Essa devoção dele toda, esse amor todo a Maria, ele foi vivido na prática, até mesmo nas nossas devoções, né? Que mudança ele fez no Santo Rosário? Então, pra mim, né, que nasci em 2000, pra mim não teria nenhuma mudança, porque quando eu nasci já conhecia assim, né? Mas no Rosário atualmente a gente tem 4 terços, né? Mas anteriormente eram 3. E ele fez a inserção do Mistério Luminoso. O que contempla os mistérios luminosos? Contempla o batismo de Jesus no Rio Jordão, o milagre das bodas de Caná, né? O anúncio do reino dos céus, o convite à conversão, a sua transfiguração e a instituição da Eucaristia.
Então, quais são esses mistérios? Eles se referem à vida pública de Jesus. Então, como era que São João Paulo se referia ao rosário? Ele dizia que o rosário, ele era um compêndio do Evangelho. Então, esses mistérios luminosos, eles estão inseridos posteriormente aos gozosos e anteriormente dos dolorosos, né? Então, se a gente observar, de fato, para ser o compêndio de tudo aquilo que consta nos evangelhos, de fato faltava aquela parte, né, que fala de toda a vida pública de Jesus, de tudo aquilo que ele nos fez. E também é muito importante porque o que levou ele, né, a inserir esse mistério luminoso na reza do Santo Rosário? Que ele fala que o rosário, ele é uma oração contemplativa. Então você vai contemplando, imaginando, se colocando nas cenas do Evangelho, né? Então quando você passa ali por toda a parte do nascimento de Jesus, da sua infância, você também passa por essa fase da vida pública de Jesus. E essa oração, né, do Santo Rosário é de grande valor para todos nós cristãos. E ele colocou isso, e mais esse mistério, que é uma inserção, é um acréscimo, né, nas meditações e que torna ele cada vez mais valoroso. Muito bom. Para você que está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que a Gabi falou, sobre o Santo Rosário e a devoção de São João Paulo II, ele escreveu uma carta apostólica chamada Rosário Virginis Mariae, que explica, né, ainda mais, de forma mais aprofundada, tudo isso que a Gabriela acabou de nos falar sobre a inserção de mais um mistério no nosso Santo Rosário. A você que é devoto de Nossa Senhora, e não precisa ser só devoto, viu? Você que é cristão católico tem por obrigação ler São João Paulo II e tudo que ele fala sobre o Santo Rosário para a nossa salvação. Um instrumento importante para todos nós, seres humanos. Gabriela, juventude. São João Paulo II é considerado o Papa das Famílias. Inclusive tem até uma encíclica, não é uma encíclica, é uma carta às famílias, né, que muito linda. Parece que ele já é ele pré-anuncia tudo que nós vivenciamos e iremos viver, os problemas que a família está vivendo atualmente. E também ele é o Papa da Juventude, como você mesmo falou, já jovem, ele já levava os jovens, né, para rezar, para ouvir a palavra, né? Juventude. Nós sabemos que ele idealizou o Encontro Mundial da Juventude. O que é que ele queria com isso mesmo? Então, qual a intenção dele? São João Paulo II, ele é já que você falou, né, da relação dele com as famílias, ele é um grande profeta dos nossos tempos, né? Porque ele falou muito para as famílias, falou muito para os jovens e também falou muito sobre a paz, né? Que é algo que a gente tem precisado e buscado nesse tempo, né? Que até voltamos a ter guerras entre grandes nações. Então, aos jovens, né? Foi em 1985, ele tinha instituído na igreja o Ano da Redenção, né? E aí, no domingo de Ramos, a Praça de São Pedro encheu de milhares de jovens antes dele instituir, né, a Jornada Mundial da Juventude. Então, ele viu ali a sede de muitos jovens, né? E de tudo aquilo que ele já vinha trabalhando, né, que já tinha as experiências dele. E São João Paulo II, ele sempre soube falar muito bem com os jovens, porque ele ia no mais profundo dos nossos corações, onde ficam as nossas dúvidas, né? Ele sempre falou muito sobre o sentido da vida, sobre o porquê nós estamos aqui, o que nós buscamos, e a fase da juventude é geralmente onde começam a aparecer esses questionamentos. E ele soube falar disso nos revelando o amor, né? Então a frase mais famosa dele é: "O amor me explicou tudo". Então, o que ele queria quando ele instituiu a Jornada Mundial da Juventude? Ele queria que os jovens fossem os portadores dessa cruz que revela o amor de Deus pelo mundo. E a resposta para todas essas nossas perguntas que nós trazemos em nosso interior é o amor que nos é revelado por meio da cruz, né?
que às vezes nós carregamos conosco as nossas feridas e outras coisas que trazemos, mas que todas elas são curadas e sanadas pelo amor. Então tinha uma cruz nesse ano da redenção, né, já que fazia alusão ao mistério da redenção, né, de Nosso Senhor. E essa cruz ela visita também todos os países que sediam a Jornada Mundial da Juventude. Então é sobretudo que os jovens sejam portadores do Evangelho, portadores dessa cruz que revela o amor de Deus. Muito bem. Eu vou colocar você numa pegadinha agora. Eita Deus. Você como jovem. Sim. Uma jovem que participa de uma comunidade, uma jovem católica mesmo, atuante. Né? Nós temos a expressão católico atuante. Né? Um praticante. Você é uma. Né? E jovem, né? A gente percebe que a jornada da juventude, criada, idealizada pelo Papa São João Paulo II, ele tem esses princípios que você falou, né? Mas você como jovem, com todo esse perfil que eu já falei, que frutos, né, se colhem desta juventude nas comunidades? Então, primeiramente, a experiência, né? Infelizmente, eu ainda não fui em nenhuma Jornada Mundial da Juventude. Olha, aqui rapidinho, aqui é um canal profético, você vai no próximo. Amém. Então, mas primeiro a experiência de contato com outras culturas. De outras culturas, mas que elas falam uma só língua, que é a língua do catolicismo, né? Então isso é muito interessante. O fruto também do encontro com aquele que é o sucessor dos apóstolos, né? Que é sempre o Papa que tiver em vigência, né? No caso, agora o Papa Francisco. Então, e as questões das formações, porque o encontro da Jornada Mundial da Juventude, ele não é só você ir ao encontro do Papa e ter uma missa, etc, né? Tem todas as formações, tem os encontros, e essa dimensão formativa na questão da juventude, na questão evangélica, na questão da profissão da fé também, ela traz um conteúdo muito rico que tem que ser, né, transmitido, né, a nível de arquidiocese, de paróquia, de comunidade, para que possa atingir, né, todos nós, os jovens que foram e os jovens que não foram. Muito bom. E eu acredito assim também que hoje em dia nós tem a geração que viveu, né, o tempo de São João Paulo II. E eu percebo assim, por algumas pessoas que eu conheço, que elas de fato elas foram verdadeiramente influenciadas por aquilo que ele pregava e pela verdade, né, que era pregada incisivamente por ele. E a gente vê hoje isso reflexo nas famílias, nas seletas famílias, né? A gente vê também na questão da teologia do corpo, que a gente vai partilhar daqui a pouco. Então, que são temas que, se não houvesse a sementinha plantada por ele, nós não estaríamos discutindo, né, nos dias de hoje. Depois de conversarmos um pouquinho sobre a vida e um pouquinho sobre o papado, né, essas ideias que ele implantou na nossa igreja, na nossa sociedade contemporânea, eu queria agora, vamos para o nosso maior bate-papo aqui, que é sobre teologia do corpo. A gente sabe que a nossa sociedade, e eu acho que ele vislumbrou isso, né, que a sexualidade, ela se transformou em só sexo, né? E a sexualidade é algo positivo. Todo homem, toda mulher tem sexualidade. Mas do jeito que a nossa sociedade consumista, capitalista e materialista, acima de tudo, vê o corpo como apenas um objeto de dar prazer ou de sentir prazer. Ou seja, o corpo está sendo vendido em cada esquina, em cada lugar onde se pensa em dinheiro, vamos se dizer assim, né? No shopping, por exemplo, você pensa no corpo cheio nas vitrines, roupas bonitas para um determinado tipo de corpo, em que expõe o que é mais genuíno no ser humano, né? Que é aquilo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e não para ser vulgarizado
e materializado dessa forma como nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Eu soube que você leu esse livrinho aqui muito bonito de São João Paulo II, Teologia do Corpo, que eu já estou na terceira, não li tudo, né? Confesso a você. São 6 ciclos, né? Isso. E que eu posso falar um pouquinho? Pode. E eu quero que você fale o mais importante. Esse livro, Teologia do Corpo, de São João Paulo II, ele foi conferências, né, catequeses que São João Paulo dava no Vaticano e organizaram, né, pelo conteúdo que se tinha, se transformou neste belíssimo livro. E indico para que todos, não é só cristão, não é só católico, toda pessoa deveria ler o que tem neste livro de São João Paulo II. São 6 conferências. A primeira dela, o princípio, a unidade originária do homem e da mulher. O segundo ciclo, o coração que se rende. O terceiro, a ressurreição da carne. O quarto, a virgindade cristã. O quinto, o matrimônio cristão. E o 6º ciclo, vamos dizer assim, o 6º capítulo é amor e fecundidade. A Gabi já leu, releu, estudou em sua comunidade, se aprofundou, já fez estudos, então ela vai falar aqui uma síntese de cada ciclo desse que tem para você e para mim também, que eu ainda não terminei de ler o livro. Gabi, primeiro ciclo é com você. Então, pra gente começar a partilhar, né, sobre a teologia do corpo, eu vou ler aqui um trecho, né, que São João Paulo II, que fala sobre por que vamos falar sobre o corpo, né? Então diz assim: o corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. O corpo foi criado para transferir a realidade visível do mundo, o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim dele ser sinal. Então, São João Paulo II, quando ele começou a ser pontificado, fez essas catequeses, já era algo que ele tinha começado a escrever enquanto ele era cardeal, enquanto ele era sacerdote, né? E por que essa importância de falar sobre o corpo? Até mesmo nos dias de hoje, às vezes a gente ainda tem a mentalidade que foi plantada de que o nosso corpo por si, ele é pecaminoso, né? Mas nós temos a razão para que a gente possa subjugar o nosso corpo e orientar tanto a razão quanto o corpo, quanto a alma, para aquilo que é eterno, para aquilo que é celeste. Então, como eu disse, ele foi profético, né, em falar sobre esse tema, porque já durante a década de 80, a década de 90, a gente passa a ter uma maior divulgação dessa cultura materialista e utilitarista. Então, o primeiro ciclo, que fala sobre a unidade do ser humano e a solidão também do ser humano no Gênesis, São João Paulo II, ele começa a partir do diálogo que Jesus tem com os fariseus e que eles fazem no Evangelho de Mateus uma determinada pergunta, que diz assim: perguntaram então, como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Então São João Paulo II, ele pega essas duas questões, do princípio, que ele retorna ao Gênesis, e é lá onde a gente encontra toda a vocação originária do ser humano, e a parte da dureza do coração, porque no Gênesis mesmo nós temos o rompimento com a aliança com Deus, e isso dá abertura ao pecado. E então o nosso coração, ele se torna endurecido para compreender, né, o que é a vontade de Deus, a passada história da salvação. E é por isso que Moisés permite dar a carta de divórcio, né? Mas então, no Gênesis, a gente vai encontrar, né, a nossa vocação originária, a gente vai encontrar que nós fomos criados por amor e para o amor.
E é no amor que nós vamos encontrar toda a explicação, né, da nossa sexualidade e ordenar também a masculinidade e a feminilidade. O primeiro ciclo, ele volta bastante para essa discussão e ele fundamenta teologicamente, filosoficamente, esses pontos. Só para a gente acompanhar, porque a minha tradução é daquela biblioteca católica. Sim. Eu não sei se o título é o mesmo. É o mesmo. Ah, beleza. Segundo ciclo, então eu vou só falando e você vai falando. Ok? Tá Segundo bom. ciclo, o coração que se rende. Coração que se rende, né? Nesse segundo ciclo, São João Paulo II ele vai abordar principalmente 2 temas, que é a concupiscência e também as relações interpessoais do ser humano. Por que ele vai abordar bastante a concupiscência? Primeiro, o que é, né? Que é a inclinação para o mal e para o pecado, segundo a gente encontra no Catecismo da Igreja. E essa inclinação, ela se dá a partir do momento que Adão e Eva dão voz, né, e escutam a serpente. Aí a gente vai aqui pra ver o que ela vai, o que a serpente, né, ela diz. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, põe em dúvida no coração de Adão e Eva o significado mais profundo da doação, ou seja, o amor como motivo específico da criação e da aliança original. O homem volta as costas para Deus, que é o amor do Pai. Então, quando a gente tem essa desordem, né, que voltar-se contra o amor de Deus, e essa concupiscência da inclinação para o pecado, dá abertura a muitas dificuldades dos nossos relacionamentos do dia de hoje. Principalmente do desejo de dominação, seja da mulher sobre o homem, seja do homem sobre a mulher, porque nenhum desses desejos era presente na harmonia, né, do Éden, não tinha isso. E também a desconfiança, também a pureza que não se olha mais, porque a partir daquele momento eles já colocaram as folhas, né, para eles não se verem, porque foi tirada aquela pureza do olhar. Então, nesse segundo ciclo, São João Paulo aborda bastante a influência, né, da concupiscência e das relações interpessoais e os relacionamentos humanos. Que importante isso aí, né? Isso. Terceiro ciclo, a ressurreição da carne. Então, nesse terceiro ciclo, ele aborda mais diretamente, né, sobre o corpo que a gente partilhava, sobre não ter, né, nós não podemos ter esse olhar materialista, utilitarista pelo corpo do outro, porque o corpo do outro, ele é revelação da beleza divina, né? Da mesma forma como Deus me criou com muito amor, Ele também criou o corpo do outro com muito amor, e toda a sua alma e toda a sua forma humana, né? Então, São João Paulo II, ele valoriza muito a pessoa humana e a dignidade de filho de Deus que ela é. Então, a partir do momento que eu passo a usar do outro como algo para me satisfazer, e também isso dá abertura para que eu busque o prazer e fuja de toda a dor e de todo o sofrimento, e nós como cristãos nós sabemos que é o sofrimento e a dor que nos ensinam a amar verdadeiramente. Então, a partir disso, sou eu que tiro a dignidade de ser filho de Deus do meu irmão, né? Então, nesse terceiro ciclo, ele parte bastante também do pensamento dos saduceus, né, que fala aqui da ressurreição da carne, e os saduceus não acreditavam na ressurreição da carne, e ele se apoia muito na teologia paulina, né, que fala sobre a ressurreição de Nosso Senhor, e aí é importante, né, porque nós como cristãos, nós cremos na ressurreição da carne, e São Paulo, ele vem nos falar, né, que se Cristo não ressuscitou, se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, vã é a nossa pregação. Então ele vem falar, né, mais diretamente sobre a importância do corpo, né? Ele é o menor dos ciclos, porque ele se baseia muito naquilo que já está nas escrituras, né, de São Paulo. E aí eu queria partilhar, né, que São João Paulo II, ele escolheu esse nome, né, como Papa por causa de João Paulo I, né? Mas que foi muito profético, porque ele
como João, o discípulo amado, ele propagou o amor de muitas formas, a ser testemunha. Ele falou muito sobre esse amor que explica, que dá sentido à vida. E como Paulo, né, Paulo que escreveu tantas cartas, sedimentou o nosso cristianismo, ele também dá essa teologia do corpo, ele dá a base para as famílias do dia de hoje, através das suas cartas, seus ensinamentos. Então, esse nome dele foi muito profético também para o nosso tempo, assim, foi muito bem escolhido, né? E não à toa, né, ele tem um outro nome, além de Papa das Famílias, Papa da Juventude, é o Peregrino do Amor, né? Isso. Muito bonito. Peregrino como Paulo, né, que percorreu inúmeras comunidades, e amado como João. Exatamente. Quarto ciclo, a virgindade cristã. Então, nesse quarto ciclo, São João Paulo II ele vai falar bastante sobre o celibato pelo reino dos céus, né, que a gente encontra na leitura do Evangelho. Então, ele dá um fundamento para esse celibato, porque ainda, até mesmo hoje, ele vem muito combater os pensamentos assim que são meio errados nossos, né? Então, por exemplo, o celibato, a vocação celibatária, de nenhuma forma, ela é inferior à vocação matrimonial. Então, ele vem explicar, né, toda a questão da virgindade cristã, a questão do celibato por causa do reino dos céus. E ele vem também falar sobre celibato por causa do reino dos céus. E ele fala que, assim, como no fim da leitura, Jesus diz assim: aos que puderem compreender, compreendam. Então ele mostra, assim, como o celibato é para aquele grupo seleto de pessoas que conseguem compreender a grandeza, né, de já aqui nessa terra prefigurar aquilo que nós viveremos na ressurreição. Porque o que acontece, né? A pessoa que escolhe ser celibatária, ela vive como nós viveremos na ressurreição, que elas não têm esposo nem esposa, né? Então, elas são uma prefiguração da escatologia, né? Que é aquilo que nós viveremos na ressurreição. E também ele fala sobre os outros modos, né? Ele fala sobre a continência e também fala da questão um pouco assim da vivência da castidade no matrimônio, mas isso fica mais para os ciclos seguintes. Ele sempre coloca futuramente nós. E o quinto ciclo vai falar justamente isso, sobre o matrimônio cristão. Então, o quinto e o sexto ciclo, a gente vai falar um pouquinho, porque ainda não estou no meu lugar de fala. Então, o quinto ciclo sobre matrimônio cristão. E aí aqui ele vai falar sobre um ponto muito importante, né? Porque a vocação matrimonial é no seio familiar que se nascem as outras vocações. Então ela é muito importante. E a questão do corpo, ela é muito bela na vocação matrimonial, do ponto de vista da doação, né? Naquele ponto mesmo do servir do outro, né? Mas eu separei aqui uma parte muito importante que ele fala assim, no caso da união matrimonial, né? Que em cada uma de tais uniões se renova de certo modo o mistério da criação, em toda a sua profundidade original e força vital. Então, o homem e a mulher no matrimônio, eles se tornam partícipes da criação. Então, quanta responsabilidade, né? E quão belo é isso também. Então, aí, aqui ele fala muito sobre a vocação, ele fala também, ele esmiuça bastante toda a questão do débito conjugal, também de outras situações assim, que são próprias do matrimônio e que nós esquecemos muitas vezes de falar, né? De discutir isso no nosso meio da igreja, para que todos aqueles que se casem estejam cientes daquilo que eles estão professando diante do cônjuge e diante de Deus também. A sexta, né, que é amor e fecundidade. Aí aqui a sexta ele vai mais fazer uma explanação da encíclica da Humanae Vitae, né, que é a do Paulo VI, né, que foi logo depois do Concílio Vaticano II. E ele discorre sobre abertura à vida,
sobre a questão do matrimônio, a castidade no matrimônio, de como ela se vive, né? Então, ele fala também do aborto, dos anticoncepcionais e da esterilização. Então, lógico, isso aqui já é o resumo dele, né, digamos assim, sobre a encíclica de Paulo VI, que aí é o que a gente deveria ler mais para ter o conhecimento pleno desses assuntos. Muito bem. 6 ciclos de conferências falado assim em 10, 15 minutos pela Gabriela. Gabriela, show de bola esse nosso bate-papo sobre o nosso São João Paulo II, sobre teologia do corpo. Mais uma vez, deveria ser o livro de cabeceira depois da Bíblia para todo cristão, ainda mais nos dias atuais. Gabriela, muito obrigado. Uma mensagenzinha para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje, né, de São João Paulo II, é voltado às famílias, voltado aos jovens e voltado também à paz, né? Que as famílias, que elas possam buscar renovar essa graça que foi derramada sobre elas, sobre o sacramento do matrimônio, porque São João Paulo II, através da teologia do corpo, ele mostra a grandiosidade dos esposos cristãos e da sua importância também na nossa história da salvação. Aos jovens, eu queria repetir o que ele fala, que é os vídeos que mais rodam por aí. Jovens, tenham coragem, não tenham medo de ser santos, né? Busquem a santidade nas pequenas coisas, nas coisas simples e no cumprimento do dever diário. E também sejam quem foram criados para ser. E pela paz, né, que todos nós, ele assim, como um grande líder político religioso, a gente não partilhou aqui, mas foi ele que uniu todos para rezar pela paz em Assis. Então esse é um tempo que a gente precisa muito de paz, que a gente possa, né, fazer das nossas famílias esses celeiros da paz, para que haja a paz no mundo, a verdadeira paz, né, que nós escutamos no Evangelho do domingo, quando Jesus chega com os apóstolos e diz: a paz esteja convosco, Shalom. Muito bem. Depois de tudo isso, Gabriela, obrigado de coração. E dia 27, quarta-feira, se comemora a canonização do nosso querido São João Paulo II. Eu trouxe aqui, mais uma vez, só alguns escritos do nosso Papa Santo, né? Cartas famílias que todo agente pastoral, da pastoral familiar, deveria ler também, muito importante. Mais uma encíclica aqui, muito legal. Comprei logo quando saiu, eu comprei essa encíclica. Eu estava fazendo filosofia nos franciscanos, eu estudava no Senesc, antigo Senesc. Então, o nosso padre Laudato, ele dava aula de ética e moral. Então, essa encíclica aqui nós estudamos ela de cabo a rabo. Saiu, São João Paulo lançou essa encíclica quando o mundo estava conturbado e perturbado com aquela ideia da clonagem humana, né? Já tinham clonado a ovelha Dolly, a primeira clonagem, né? Então o medo era: será que o ser humano também pode ser criado? O homem pode brincar de Deus? E São João Paulo II, como um profeta além do seu tempo, sempre estava lá. Ele escreveu essa encíclica para dizer: olha, fé e razão não existe. Quando o homem está só centrado na fé, ele se torna um racionalista. Quando o homem só se centra na fé, ele é um fideísta. Então, São João Paulo disse que nenhum e nem outro pode se sobressair. Existe sempre um meio termo entre razão e fé. São João Paulo II escreveu para colocar um ponto final nessa discussão tão perturbadora na época. Lumen Gentium, todo cristão também deveria ler, que é um dos documentos que saiu do Vaticano II, né, que atualizou a nossa igreja até os dias em que estamos vivendo. Já falei do Rosário, né? Você que quer saber, e a Mãe do Redentor.
Só são alguns escritos do nosso São João Paulo II. Gabriela, vamos encerrar o nosso Taperi da Fé com a sua presença ilustre. Mais uma vez, segunda vez que eu agradeço, porque você já esteve conosco aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu quero que você faça a nossa oração final. Em cima de tudo que nós já falamos sobre São João Paulo II, o homem que falava que o jovem deve ser um santo de calça jeans, não é isso? É dele nessa expressão? Uhum. Muito bem, é com você. Então, gostaria que você de casa, pudesse nos acompanhar nessa oração. Pedir a Deus que abençoe nossas famílias, abençoe nossas casas, que pela intercessão de São João Paulo II nós possamos viver a verdade, viver à luz dos ensinamentos de Cristo crucificado e ressuscitado. Que a sua misericórdia possa ser derramada sobre nós, o seu sangue e água, e que as nossas famílias possam ser os celeiros dessas novas vocações, que São João Paulo II venha ser nosso santo intercessor, que a paz reine também em nossas famílias, e que peçamos pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria a graça de sermos como ela, a graça de termos uma terna devoção por ela que foi a mãe de nosso Senhor, que ela possa nos ensinar sobre a sua fidelidade e a sua docilidade, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem. Paz e bem, excelente noite e semana para todos.